Terceiro Congresso de Oficiais e Líderes da IPB. Apresentação: Clodoaldo Furlan. Mensagem: Reverendo K. Machado. Eu queria chamar o reverendo Carlos Henrique Machado. Ele é o chefe aqui da onde estamos, é o diretor do SPS. Eu tenho a alegria de ter sido aluno dele. E é sempre um prazer estar aqui nessa casa, na casa de profetas, né? Reverendo, por favor, tenha a palavra. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor esteja com cada um de vocês. É muito bom poder rever alguns alunos, ex-alunos, colegas, pessoas de caminhada e poder começar a conhecer alguns outros, né? Isso é uma manhã muito boa. Isso eu agradeço, então, aos sínodos do Estado de São Paulo, e na pessoa do presbítero Furlan, de terem escolhido a nossa casa para poder acolher esse evento. É um prazer tê-los aqui com a gente. Também trago o abraço do reverendo Eberson, que é o presidente da nossa Jurete, presidente do Sínodo do Vale do Tibagi, e não pôde estar conosco, mas ele pediu que eu transmitisse o abraço, e então estamos aqui falando para vocês. Devocional, rápido momento de encontro com a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, versículo 17. Uma palavra para cada um de nós, começando com a minha pessoa, uma palavra para mim, mas uma palavra para você também, pastor, presbítero, diácono, líderes, né, irmãos e irmãs que estão à frente de diferentes obras dentro da igreja. Eu creio que isso nos ajuda a incentivar a aproveitarmos o máximo o encontro de hoje, né, que visa nos aperfeiçoar na caminhada. Diz Colossenses capítulo 4, versículo 17, nosso querido Paulo escrevendo: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. E como é um rápido momento, eu já vou partir aí para o próprio versículo. Essa ideia, o Arquipo, toma cuidado aí, né? Atente para o ministério que você recebeu no Senhor. É uma boa avaliação para mim e para você, porque nós temos diferentes atuações dentro da igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes. Por que eu estou na posição que eu estou? Porque eu gosto, porque eu quero estar à frente, porque eu quero conduzir algo, porque eu tenho um jeitão legal de mandar, ou porque o Senhor me colocou ali. É resultado de uma intimidade minha com o Senhor, que eu ocupo as funções que eu tenho? É o resultado de um espaço que surgiu, não tinha ninguém para ele e a igreja me colocou lá? Ou é o resultado de um desejo de estar à frente, mas um desejo de estar à frente que é próprio da minha pessoa e não o resultado da minha intimidade com o Senhor? O Paulo falou para o Arquipo: cuida do ministério que você tem recebido no Senhor, fruto de uma relação com Ele. E, para fechar, cumprindo bem a sua tarefa. O fato de eu estar numa função, porque o Senhor deseja, não me libera de fazê-la de qualquer jeito. Eu tenho que cumprir bem a minha tarefa. E o interesse de pessoas, por exemplo, viajarem 7 horas, irmãos que saíram às 3 da manhã lá de Torrinha para chegar aqui, outros que fizeram outras viagens ou mudaram as suas agendas para poderem estar conosco, mostra que você quer cumprir bem a sua tarefa. Eu fico feliz com isso. Porque nós passaremos o dia aqui ouvindo palestrantes, homens de Deus que têm desempenhado seu ministério no Senhor e buscando cumprir bem a sua tarefa. E vão compartilhar conosco o fruto de um livro que parece ser de alguém que está dentro dessa descrição também, que vai trabalhar na gente isso. Agora, um último detalhe que eu gostaria de colocar aqui é que quando o apóstolo Paulo fala para o Arquipo, atente para o seu ministério, quando você
com um pouquinho mais de interesse, especialmente os pastores, vão lá fazer uma pesquisa no texto grego, vai observar que Paulo falou assim para o Arquipo: cuida da sua diaconia. Então ele era um diácono da igreja? Ele estava mexendo com o diácono? E se ele estava mexendo com o diácono, por que eu estou puxando hoje isso, se a maioria aqui é pastor e presbítero? Mas nós temos diáconos aqui também, né? Não, o Arquipo não era diácono, mas ele exercia uma diaconia. Porque na época de Colossenses, a diaconia era usado para todo serviço, e especialmente dentro do Novo Testamento, na sua maior parte dos textos, para o serviço que você e eu fazemos para o povo de Deus. Ou você e eu fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, tanto dentro do povo de Deus quanto fora. Isso é diaconia. Ou seja, um espírito de serviço. Eu sou líder, mas eu tenho que ter espírito de serviço. Servir. Ele está mexendo assim com o Arquipo. E daí ele mexeu comigo. Daí eu pensei, poxa, mas será que tem diácono em Colossenses? Tem. Tem 3 diáconos na carta aos Colossenses. O primeiro deles aparece em Colossenses capítulo 1, versículo de número 7, que foi justamente a pessoa que ensinou os colossenses a mensagem de Deus e era praticamente o líder, o pastor daquela comunidade, podemos falar assim. Diz o texto: isto vocês aprenderam de... Qual é o nome do cara? Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês, fiel diácono de Cristo. Ele é um servo de Cristo, um diácono de Cristo, e por isso que ele trabalha entre vocês. Então esse é o primeiro deles. E é interessante que ele apresenta o Epáfras como amado conservo e fiel ministro de Cristo. Por que é interessante? Porque o último diácono que aparece em Colossenses, o terceiro, está em Colossenses 4:7. Paulo diz: quanto à minha situação, quem é o cara? Tíquico. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. E esse fiel ministro é fiel diácono. E o Tíquico, você sabe, era companheiro de Paulo de trabalho. Era um aprendiz de apóstolo, era um pregador, ele saía para vários lugares, não é do jeito que nós descrevemos simplesmente um diácono hoje de comunidade local. Mas Paulo chama assim. Agora, por que eu falo que é interessante o primeiro e o terceiro? Porque se vocês não se lembram, depois confiram, e veja como ficou fácil depois que eles dividiram o texto em versículos, 1:7, 4:7. 1:7 fala conservo no Senhor e fiel ministro. 4:7, fiel ministro e conservo no Senhor. Ele inverte, como se fosse uma inclusão. Olha, eu estou começando a falar dessas pessoas, estou terminando de falar um pouco delas, e no meio vai ter um outro diácono. O outro diácono está no capítulo 1, versículos 23 em diante. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, diácono do evangelho, servo do evangelho. Mas ele não para aí. Agora, versículo 24, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei diácono. Eu sou servo da igreja, e por isso eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, preencho as aflições de Cristo na carne. Você sabe o que é sofrer no ministério. E se ainda não sabe, não está tão envolvido no ministério assim, né? Seja no pastorado, seja no presbiterato, seja diaconia, seja liderança da igreja. Se nós tivermos esse clima diaconal de serviço, que Paulo coloca aqui aos Colossenses, desde que a gente tenha noção, e ele surge, porque Paulo faz uma descrição extraordinária dos versículos 15 a 20 da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Quando a gente então tem noção de quem é Jesus Cristo, a gente vê que qualquer função que a gente tem na igreja,
só se encaixa e se desenvolve bem se a gente for servo. Servo e serva de Jesus, servo e serva do Evangelho, servo e serva da igreja. Dispostos a sofrer por ela, dispostos a preencher o que resta das aflições de Cristo na nossa carne. Por isso, Paulo diz, versículo 17 do 4, e digam para o cá, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. E digam para o Zé, para Maria, para o João. Se você quiser e tiver com a Bíblia aberta, você pode até falar para quem está do seu lado. Cita o nome dele e fala, ô meu, ou minha, atenta para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Então, pode fazer isso agora, se quiser. Isso aí. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque nos colocaste no ministério e nós te pedimos, dá-nos uma boa visão da pessoa e obra de Jesus Cristo para que a nossa vida cumpra o ministério que recebemos nele e façamos de uma forma que te agrade. Obrigado por essa oportunidade de ouvirmos homens do Senhor e convivermos com homens e mulheres que têm te servido. Que seja um dia super especial para todos nós, em Cristo Jesus. Amém. Terceiro Congresso de Oficiais e Líderes da IPB. Apresentação, Clodoaldo Furlan. Mensagem, Reverendo K. Machado. Realização, Sínodos de São Paulo. Apoio, APECOM e Seminário Presbiteriano do Sul.